Gernan, muito boa tarde para você e boa tarde para todos. A gente acompanhou nesse caso de perto o Jean Carlos Lopes Júnior, de 20 anos, um estudante que voltava para casa, passava ali pela Avenida Guararapes, na área central do Recife, quando foi assaltado. Ele estava em um BRT, imagens das câmeras desse BRT mostram quando 3 homens sobem ali no coletivo, anunciam um assalto, eles pegam os pertences ali das pessoas e na hora que eles vão embora, existe algum tipo de discussão e um deles volta e termina esfaqueando esse estudante. É importante destacar que desde o momento que isso aconteceu, feriado, 1º de maio, a polícia começou aquela investigação. O primeiro suspeito é um que segura ali o estudante. Ele foi preso durante a investigação, preso em flagrante, fazendo a mesma coisa que estava fazendo nesse dia, roubando. Já o segundo homem, quem de fato efetuou as facadas contra o estudante, ele foi preso na última terça-feira. Um detalhe importante é que era aniversário dele e a comemoração acontecia em um bar na Avenida Dantas Barreto, também na área central do Recife, a poucos metros de onde o crime aconteceu. Quem vai passar detalhes a respeito desse caso é o delegado Elielton Xavier, que vai conversar com a gente ao vivo. Doutor, muito boa tarde. Os 2 indivíduos que aparecem naquelas imagens foram presos já pela polícia. Esse último, como é que a polícia chegou até ele? Boa tarde a todos. Na verdade, o primeiro indivíduo, como você bem disse, já tinha sido preso em flagrante durante a investigação, enquanto solicitamos o mandado de prisão dele. Esse segundo indivíduo, ao tomar conhecimento que nós já o tínhamos identificado, passou a fugir da localidade, então ele passava em vários locais, e o que exigiu da gente um trabalho de investigação com auxílio de inteligência bem maior, e então descobrimos que no dia do aniversário dele, ele ia comemorar o aniversário nesse bar, localizado na Dantas Barreto, e nós conseguimos fazer o cerco no local. Quando ele chegou, foi abordado e detido e conduzido ao DHPP. Qual foi a reação dele quando percebeu que não tinha mais para onde ir e que a polícia, de fato, tinha fechado esse cerco? Exatamente. Quando ele chegou no local, ele não imaginava que ali estariam policiais e quando foi dada a voz de prisão, ele ficou surpreso. Por um breve momento, ele achou que conseguiria fugir. Houve uma pequena resistência, mas logo quando ele viu que o número de policiais que tinham e como o local estava cercado, ele já parou a resistência, já foi detido e conduzido ao DHPP. E uma comemoração, 27 anos que ele estava fazendo aí na última terça-feira, a poucos metros do local onde o Jean, o estudante, foi morto. Exatamente. No dia do aniversário dele, comemorando o aniversário em um bar, a alguns metros do local onde ocorreu esse horrendo crime que nós investigamos aí. Doutor, o que é que a gente pode falar a respeito desse homem? Ele foi confrontado com as imagens, ele tentou negar ou confessou a autoria do crime contra o Jean? Não, desde o início, depois que ele foi detido, ele já sabia porque estava sendo preso, ele confessou, inclusive, que participou realmente do crime, ele sabia que o amigo dele já tinha sido preso anteriormente, o amigo dele também confessou o crime, falou que ele estava participando junto no dia do fato, inclusive eles já tinham praticado outros crimes antes, eles se conhecem desde criança, então assim, as imagens também são muito claras, então ele não negou e também não tinha como negar a participação no crime. Ele já tinha essa vida criminosa, já praticava roubos ali na área central do Recife? Sim, na verdade formalmente ele tem esse antecedente do crime ocorrido no dia 1º de maio, mas no dia da abordagem, inclusive, ele conversou com a gente e disse que praticava esse tipo de crime, que era o roubo a coletivos utilizando arma branca, uma faca. Inclusive, no momento da prisão, ele estava com uma arma, com a faca, né? Ele estava portando uma faca, que era a faca que ele utilizava para, eventualmente, praticar roubos em coletivos. A gente fala desse que foi preso mais recentemente, né, na última terça-feira, mas um outro indivíduo que também teve uma participação ativa no latrocínio contra o estudante Jean já tinha sido preso durante as investigações. Esse primeiro também costumava roubar, também teria confessado? Da mesma forma. Ele confessou a participação no crime. As imagens são muito claras, mostram ele participando. Inclusive, ele foi preso em flagrante praticando o mesmo crime alguns dias depois. Então, assim, ambos eram contumados nessa prática delitiva, de assalto a coletivo, e estavam juntos no dia 1º de maio
no crime que vitimou o estudante Jean. Agora, a imagem da câmera de segurança do BRT mostra 3 indivíduos, 3 pessoas que realizam ali aquele assalto. 2 participam mais ativamente do latrocínio, né? É possível ver que um ali meio que segura e o outro que efetua ali aquela facada. O terceiro, doutor, o que é que a gente pode falar sobre ele? Em relação ao terceiro indivíduo, nós seguimos com a investigação e seguiremos até a completa prisão dele, para se juntar com os outros 2 indivíduos que já estão presos. Em relação a esses 2, o inquérito já vai ser remetido para que possam responder a uma ação penal relativa ao crime de latrocínio e, como eu disse, ao terceiro indivíduo segue a investigação até a completa identificação e prisão desse indivíduo. Agora, doutor, é uma importante resposta. Foi um crime que chocou muita gente. Aconteceu ali no centro do Recife, na Avenida Guararapes. A família do Jean, inclusive, chegou a fazer alguns protestos. Perderam ali um estudante promissor, estudava na Federal Rural, né, de Pernambuco. E uma importante resposta da polícia para esse crime. Exatamente. Desde o início, nós, inclusive, conversamos com os familiares da vítima, compartilhamos da dor que sofriam e nós, da primeira DPH, dissemos que só terminaríamos quando realmente todos os indivíduos estivessem presos e respondessem pela morte de Jean. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Gernan, uma resposta importante, então, da polícia a respeito desse caso. Teve uma ampla repercussão. Esse estudante que, infelizmente, perdeu a vida durante esse assalto, um latrocínio, né, que é o roubo com resultado morte dentro de um BRT. Gernan.